Boa noite, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada irmão aqui presente nesta noite. Hoje, o nosso tema, nós vamos fazer uma reflexão sobre missão. Essa palavra missão. Fomos criados para cumprir uma missão. Muitos estão passando aqui pela terra e não sabem qual é o objetivo de estar aqui. Para muitos estão aqui de passagem. Para outros acreditam que vão vir, vão voltar, vão vir, vão voltar, trocentas vezes, até Deus sabe quando. Mas nós sabemos que a Bíblia nos diz e nos orienta que nós fomos criados por Deus para cumprir uma missão aqui na terra. Eu e você temos um objetivo. Deus não fez a mim e a você por acaso. Ele fez a mim e a você com um objetivo. Nós somos criados para louvor e adoração ao nome de Deus. O Criador, lá no início, quando ele criou o ser humano, ele formou um boneco de barro, e daquele boneco de barro, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser, e não a ter. O homem passou a ser, a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente. E aí, a partir desse momento, Deus colocou o ser humano na face da terra com um objetivo: amor, adoração a Deus. Deus quer adoração não por medo, mas por amor. Ele quer que aquela criatura que ele fez com tanto cuidado, com tanto amor, que adore a ele por amor e não por obrigação, não por medo. Muitos adoram a Deus, vão na igreja por medo. Ah, porque se eu não for vai acontecer tal coisa na minha vida. Ah, porque se eu não for para a igreja minha vida vai por água abaixo. Se eu não for para a igreja eu não tenho as riquezas, as coisas materiais. Muitos pensam assim, mas não foi para esse fim que Deus nos criou. Deus nos criou para amá-lo, para amar com o mesmo amor incondicional que Ele nos ama. Porque se o amor de Deus por nós, se Ele fosse olhar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, nós não estaríamos mais aqui. Nós seríamos consumidos. A Bíblia fala que é o amor de Deus, né? É a misericórdia de Deus, que é o que não nos consome. É o fato de Deus ser bom que nós estamos aqui. Que eu e você fomos alcançados para estarmos aqui nessa noite. É pela bondade de Deus. E a partir do momento que nós fomos alcançados pelo Evangelho, também recebemos uma missão, um objetivo: transmitir a outros a mesma esperança que nós recebemos. Se nós recebemos de Deus uma esperança, nós precisamos transmitir a outros a mesma esperança que nós temos. Porque mesmo passando pelas maiores dificuldades da vida, nós somos felizes. Nós não somos pessoas infelizes que ficam desesperadas. Não, nós temos uma esperança. Um dia nós vamos estar num lugar onde não vai mais ter nada de ruim. Onde não vai mais ter choro, não vai mais ter morte, não vai mais ter dor, não vai mais ter doença. Nós vamos para um lugar maravilhoso. Então nós temos essa esperança e essa certeza. E essa esperança e essa certeza se torna uma missão para nós, de tal modo que nós precisamos passar para outros aquilo que aprendemos. Foi assim na minha vida, foi assim comigo e assim conosco, para que nós possamos passar para outros também. Então, a missão de Jesus Cristo aqui na terra está lá em Lucas. Vamos abrir aí o livro de São Lucas, capítulo 19, verso 10. É bom que procuremos na Bíblia para que nós possamos verificar, né, aquilo que a Bíblia ensina, como os bereanos. Paulo ensinava, os bereanos iam lá e procuravam na Bíblia, nas escrituras antigas. Paulo falava de Jesus Cristo e eles iam lá e procuravam nas escrituras e confirmava. Então, aquilo que eu estou falando, vamos confirmar o verso bíblico que diz. Lucas 19,
verso 10. Eu coloquei aí, mas é bom que constatemos. Diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quando Jesus Cristo nasceu, ele já veio com uma missão. Quando Jesus Cristo veio à terra, ele já veio com uma missão. Ele não veio à terra com o objetivo de deixar os israelenses ricos. Não foi isso. Porque se fosse assim, ele teria feito todo o tipo de riqueza daquela época e os seus seguidores iam ser riquíssimos. Mas não foi esse o objetivo. Nós vemos hoje, na cristandade hoje em dia, colocando o objetivo de Jesus Cristo ter vindo à terra para deixar o povo rico. Colocam, como eu já falei uma vez, Jesus como ministro das finanças. Se bem que ele é ministro das finanças porque ele é dono do ouro e da prata. Porém, não foi para isso que ele veio. Não foi esse o objetivo que ele veio. Ele não veio aqui para tornar ninguém rico. Ele veio aqui para cumprir uma missão que é buscar e salvar. Se diz buscar, quando eu entendo na palavra buscar, é porque vai tirar de um lugar e levar para outro. Então, nós estamos aqui, mas não podemos ficar com os olhos presos aqui. Nós precisamos estar aqui com os olhos no alto. Os olhos voltados para o alto, para saber que isso daqui não é a nossa pátria, não é a nossa terra, não é o objetivo maior nosso ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Quando Jesus voltar, eu quero estar indo, né? Mas o nosso objetivo tem que ser esse, estar indo quando Jesus voltar, e não ficarmos com os olhos presos aqui. E o que a gente tem visto por aí é a missão de Cristo distorcida na cristandade. Isso me incomoda quando eu vejo a cristandade, as pessoas se dizendo cristãs, indo para a igreja com uma Bíblia debaixo do braço e não sabe o que é que a Bíblia ensina. Não sabe o que é que a palavra de Deus revela. Não sabe o verdadeiro objetivo da vinda de Cristo aqui na terra. Tem a Bíblia, tem as Escrituras, mas não consegue entender. Por quê? Porque o inimigo tem sido tão astuto, de tal forma, que ele tem distorcido a maneira como as pessoas interpretam a Bíblia. De modo que tem colocado as coisas aqui do mundo como prioridade. Né? Você vai à terra, você vai à igreja, que Jesus vai te dar o carro do ano. Você vai para a igreja que você vai ter a faculdade que você quer. Você vai para a igreja, você vai ter a casa luxuosa que você quer. Aí, quando a pessoa não consegue, ela desanima, ela se entristece e ela acha que a Bíblia é falha, é mentirosa. E muitas vezes tem pessoas que voltam as costas para a Bíblia e diz que e se torna ateu. Por quê? Porque acreditou simplesmente nas coisas materiais. Porque lhe foi ensinado as coisas materiais e não lhe foi ensinado um reino de eternidade. Nós precisamos firmar a nossa fé naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real, naquilo que a Bíblia nos ensina como realidade. A realidade da Bíblia é a mesma realidade de Cristo. Lá no passado, ele não foi compreendido por alguns, até dos que o seguiam, porque aqueles que o seguiam achavam que ele ia fazer uma revolução, que ele ia tomar o reino de César, daquela época, ia tomar o reino de Tibério César, do César, que estava lá governando, e que ele ia ser imperador. Alguns pensavam que o reino de Deus era aquele reino, daquele momento, de lá de Roma, e se decepcionaram e ficaram com medo quando veio a crucificação. E Jesus falava: o meu reino não é daqui, o meu reino não é dessa terra. E as pessoas não entendiam. A mesma coisa estão fazendo nos dias de hoje. O inimigo viu que perseguindo a igreja como era no passado, não dava resultado. Então ele resolveu de outra forma, distorcer. Distorcendo a palavra. E distorcendo a palavra, muitos estão se perdendo. Porque muitos não estão compreendendo o objetivo do que Jesus veio fazer aqui na terra. Então nós precisamos entender, compreender
e fazer desse objetivo a razão da nossa existência, a razão da nossa vida, a razão do nosso viver. É com esse objetivo, com esse pensamento, eu vou entoar esse cântico agora, que nós possamos fazer desse cântico uma oração. Deixa eu ver se eu consigo passar. Aí. Você e eu fomos criados para ter uma missão na vida. O homem que não descobriu algo pelo qual morrer, não está preparado para viver. Hoje nós tivemos um exemplo de missão cumprida. Hoje nós tivemos um culto de velório da irmã Antônia, tia da Maria Rosa. Ali nós pudemos observar o que é a vida do cristão, o que é ser cristão. A gente percebe que, muitas vezes, no momento mais terrível, que é o momento que nós temos que nos deparar com a perda de alguém, alguns se desesperam, entram em choque, ficam num desespero terrível. Porém, nós hoje podemos observar pessoas esperançosas diante da maior dificuldade. Não houve desespero diante da maior dificuldade. Diante do maior problema que nós temos que enfrentar, o maior inimigo do homem, como a Bíblia nos coloca, que é a morte, nós tivemos a esperança de um dia encontrarmos novamente. Isso é missão cumprida, isso é testemunho, é o testemunho de vida, é observar que aquele que serve a Deus, mesmo morrendo, como Jesus Cristo falou, ainda que morra, viverá. Esse testemunho nós precisamos ensinar para outros, porque muitos dizem que conhecem a verdade, muitos dizem que conhecem o Evangelho, mas não sabe para onde vai, não sabe qual vai ser o seu fim, não sabe qual vai ser o seu objetivo. E nós precisamos conhecer qual é o nosso objetivo. Aqui conta a história desse menino chamado Johnny, e é interessante nós observarmos a história dele. Um dia, Johnny, um garoto de 19 anos, com síndrome de Down. E é interessante que a criança com síndrome de Down, ele é espontâneo. Ele fala o que ele pensa, ele é espontâneo. Um dia, Johnny, que trabalhava em um pequeno supermercado, decidiu se batizar. Ele tinha uma família adventista que acompanhou sua preparação. O dia do batismo chegou. E Johnny entrou emocionado ao tanque batismal. Depois da fórmula batismal, o pastor o batizou. Ao se levantar da água, ainda com o rosto molhado e brilhando de emoção, ele fez uma pergunta surpreendente. É interessante que quando a gente se levanta da água, que é batizado, você fica naquela emoção, naquela alegria, né? Mas esse menino, mesmo na emoção e na alegria que ele estava, ele fez uma pergunta para o pastor. E é bem interessante a pergunta que ele fez. Agora, o que eu faço? Ele perguntou isso para o pastor. Agora, o que eu faço? O pastor não esperava uma pergunta assim. E nesse momento, improvisou uma resposta rápida. Cumpre a missão. Então, às vezes, ninguém, provavelmente até aquele momento, ninguém tinha levantado da água e perguntado aquilo para o pastor. Pastor, acabei de batizar, agora o que eu vou fazer? Interessante a pergunta dele. Ele estava mostrando que ele tinha algo a mais, que ele queria fazer mais alguma coisa. E aí, Johnny não demorou muito para cumprir sua missão. Ao chegar à casa, pediu à sua mãe que lhe ajudasse a procurar textos bíblicos de esperança. Assim, cada noite, procuraram textos bíblicos e os imprimiam e cortavam. Cada dia no supermercado, onde trabalhava na caixa, empacotando os produtos, Johnny colocava os textos nas sacolas e dizia às pessoas: coloquei um pensamento maravilhoso dentro da sua sacola. Espero que o ajude a ter um bom dia e obrigado por comprar conosco. Olha que interessante, uma criança aparentemente sem condições de pregar o evangelho, mas Deus é tão maravilhoso que ele estava fazendo a obra.
Quando ele saiu do tanque batismal, ele perguntou: o que eu faço? Ele queria fazer a obra de Deus, né? Então, isso nós podemos perceber, que Deus capacitou a todos, ninguém é incapaz. Deus capacitou a todos, mesmo dentro das limitações, tem capacidade de fazer a obra, de pregar a palavra de Deus, de testemunhar. E olha o que aconteceu com esse menino. Johnny fazia mais do que encher sacolas de compras, enchia vidas de esperança. O dono do supermercado ficou surpreendido ao ver que a fila de Johnny era 3 vezes mais comprida que a de todos os outros. Johnny disse à sua mãe que sua missão era que todos os que passarem por aquela caixa não voltariam às suas casas sem mensagem de esperança. Olha que coisa maravilhosa, de que forma Deus trabalha. Se aquelas pessoas iam ali para fazer compra e a fila dele era maior do que a fila dos outros, aquelas pessoas estavam esperando na fila para receber não só o pacote do que tinha comprado, mas para receber uma mensagem de esperança. Isso quer dizer que o mundo tem sede da palavra de Deus. As pessoas têm sede da palavra de Deus. Eu tive, graças a Deus, o privilégio de estar trabalhando agora com 2 pessoas que são cristãs de outra denominação. E esses 2 dias que eu fiquei lá onde eu estou trabalhando, eu tive a oportunidade de falar o evangelho para aquelas pessoas. Nós percebemos que as pessoas têm sede de falar da palavra de Deus. E muitos têm prazer em falar do evangelho. Então, vamos aumentar também a nossa comunhão com Deus, de tal modo que nós possamos levar também essas palavras de alegria, de testemunho para outras pessoas. Aqui nós temos o exemplo de um menino com uma dificuldade, mas a fila dele era maior, porque além do produto, tinha um produto maior, que era palavras de esperança. Verdadeiramente, aquelas pessoas estavam indo ali porque precisavam de palavra de esperança. Aqui, olha, nesse pensamento de Martin Luther King, ele era um pastor norte-americano que lutou muito contra o apartheid, que era aquele regime onde negros e brancos não podiam estar juntos, né? Havia uma discriminação muito grande. E ele colocou esse objetivo: o homem que não descobriu algo pelo qual morrer, não está preparado para viver. Então, os apóstolos, os seguidores de Cristo, eles descobriram de tal forma que eles desafiavam os governos daquela época. Eles desafiavam Roma. Roma dizia, eles desafiavam as autoridades judaicas. As autoridades judaicas diziam para eles: não fala desse Jesus, não prega esse Jesus, para de falar desse Jesus Cristo, que veio aqui à terra, que foi morto, para de falar que ressuscitou, parem de falar desse Jesus Cristo, parem de falar disso. E eles continuaram falando. E se fosse uma mentira, eles não tinham dado a vida. Muitos morreram. O único que morreu de velhice foi João. O único. Mesmo assim, foi lançado na ilha de Pátimos, que era uma ilha que, segundo a história, tinha muitas cobras venenosas, muitas víboras. Então, foi lançado na ilha de Pátimos. Por que ele foi lançado na ilha de Pátimos? Porque ele pregava que Jesus Cristo veio à terra, que Jesus morreu e ressuscitou, que o Messias tinha vindo para salvar os homens e que ele ia voltar. Então, por pregar essa palavra, eles foram perseguidos. Foram perseguidos pelo próprio povo, pelos próprios irmãos judeus. Muitos foram mortos, cerrados ao meio, apedrejados. Por quê? Porque estavam falando da verdade dos dias deles, que tinha acontecido. Se fosse uma mentira, quem que dá uma vida por uma mentira? Quem que sustenta uma mentira até morrer? Ninguém sustenta uma mentira até morrer. A pessoa vai sustentando, chega na metade, desiste, se fosse uma mentira. Mas não era uma mentira, é uma verdade. De tal forma que eles morreram por essa verdade. Então, é essa verdade que nos mantém de pé.
É essa verdade que nos traz alegria. É essa verdade que nos traz esperança. Saber que Cristo veio, cumpriu a missão e está voltando. Então, é essa verdade que nós temos que falar para o mundo, para que não parem com os olhos aqui na terra, mas que passem a ter os olhos no alto, sabendo que é breve, é muito breve. Pode demorar ainda o quê? Uma geração, 2 gerações? Uma geração se diz que é 40 anos. Mas vai se saber, com todos esses acontecimentos que estão aí no mundo, se ainda vai demorar 40 anos para Jesus voltar. Né? Eu creio que não vai demorar ainda tudo isso. Porém, se demorar, temos a mesma esperança que tinham os apóstolos. Morremos com a mesma esperança que eles morreram. Porque eles morreram, eles deram a vida para pregar essa esperança, para falar essa verdade. A missão começa onde você está e não onde você acha que deveria estar. Aí no livro de 1 Coríntios 7:17. Quem quiser pode abrir a Bíblia, pode acompanhar. 1 Coríntios 7:17. Nos diz o seguinte: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, é assim que ordeno em todas as igrejas. Então aqui, olha, a missão é para mim e para você, aonde nós estamos. Tem pessoas que dizem assim: se eu tivesse tempo, eu faria tal coisa. Se eu tivesse aquele emprego, eu faria tal coisa. Se eu tivesse determinada oportunidade, eu faria melhor a missão. Se eu tivesse mais recursos, eu faria a missão. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Não, nós temos que fazer com aquilo que nós temos. Nós vamos levar a palavra no lugar que nós estamos. Se pudéssemos viajar para fora, para os lugares, para os países aonde não existe ainda o evangelho, ótimo. Mas como não podemos fazer a missão aonde nós estamos. Porque, olha, em que grupo nós estamos aqui? 60, 50 pessoas. Vê lá fora quantos não conhecem o evangelho puro e verdadeiro. Quantos não conhecem? Conhecem sim, ouviu falar de Jesus Cristo? Sim, mas para muitos Jesus Cristo está distante. Para muitos Jesus Cristo era coisa do passado, que não está presente nos nossos dias. Para muitos, aquele que decepcionou porque não deu o carro do ano, a casa como queria. Então, muitos conhecem distorcidamente. O verdadeiro evangelho, muitos não conhecem. Então, é aonde nós estamos que nós precisamos fazer a missão. É aonde nós estamos que nós precisamos levar a verdade. A verdade. Hoje, nós vimos lá. É mais fácil, eu até coloco esse exemplo, é mais fácil quando eu estou diante de uma pessoa que não conhece o evangelho, falar para ela: olha, fulana, tua mãe faleceu, seu pai faleceu. Alguns acham mais fácil dizer assim: olha, está lá no céu com Jesus, está lá no céu com os anjos, com Jesus. É mais confortante e é mais fácil, mas a verdade não é essa. A verdade é: faleceu e está esperando a volta de Cristo. Está aguardando a volta de Cristo. Para alguns isso soa de tal forma não muito agradável. Para alguns você fala: olha, fulano, seu pai, sua mãe faleceu, está aguardando a volta do Senhor. Para alguns isso soa no ouvido não muito agradável, mas é a verdade. Para alguns soa no ouvido mais agradável dizer assim: ó, está no céu. Está com o Senhor, está com Jesus, né? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Então, nós precisamos ensinar o que é a verdade. Como a maioria tem por aí, porque trabalhar, se eu separar qualquer dia para adorar a Deus, está bom. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o próprio Deus separou um dia para louvor e adoração do nome dEle. Então, nós precisamos ensinar a verdade, aquilo que está aqui na Bíblia, que a Bíblia nos orienta. Porque muitos conhecem, mas não a verdade, conhecem a meia verdade. Então, é necessário que façamos a missão aonde nós estamos.
A necessidade do conhecimento de Deus é grande. O foco da sua missão não é você. O sal é chamado para se perder em algo muito maior e mais glorioso. Em Mateus 5, vamos abrir aí, Mateus 5, verso 13. O exemplo que nós temos aí, quando Jesus fala para os apóstolos e para nós e para o povo. Mateus 5, 13. Nos diz o seguinte: 5:13. Quando ele nos diz, vós sois o sal da terra. Então, aquele fala, vós sois o sal da terra. E quando ele coloca isso para nós, olha o que ele coloca. Olha o que ele diz. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, quando ele diz que nós somos o sal, nós somos para temperar. Quando você faz um prato, que você coloca o sal naquele prato ali, ninguém vai perguntar para você, ô fulano, onde você comprou esse sal? Que sal maravilhoso que você encontrou? Ninguém vai falar isso. Mas o sal, ele se perde em algo maior. É para isso que nós fomos chamados. A missão não está com foco em nós. A missão está com o foco em Jesus Cristo. Eu já vi muitas, já presenciei até muitas discussões na igreja de pessoas que não queriam pregar, não queriam cantar, porque era culto que tinha pouca gente. É culto de meio de semana, é culto que tem pouca gente. E não queria pregar e não queria cantar porque tinha pouca gente. Aonde está o foco da missão? Está o foco em quem? Na pessoa, no pregador que está pregando ou na palavra de Deus? Nós somos chamados para se perder no meio de algo maior, para se dissolver no meio de algo maior e para dar sabor a esse algo maior. Algo maior que é Jesus Cristo. O foco não tem que ser aparecer-se para os outros, aparecer-se para a igreja ou para os outros. O foco tem que ser anunciar a palavra de Deus. Não importa se tem 10 ou se tem 10 mil. Anunciar a palavra de Deus. E muitos hoje na igreja causa dissensão, causa briga, porque só quer fazer as coisas no dia que vai ter algo que vai se apresentar, que vai aparecer. Não é isso que a Bíblia nos orienta. A Bíblia nos orienta que nós somos chamados para ser o sal, para temperar algo que é muito maior, que é o reino de Deus. Então, o foco não somos nós. O foco da missão é Jesus Cristo. Para que faço o que faço? Para tornar célebre o meu nome? Quando o pregador ou o líder coloca o foco nele mesmo, ele deixa de transparecer a missão maior, que é a palavra de Deus. Então, tudo o que eu fizer, que não seja para aparecer o meu nome, mas que seja para glorificar o nome de Deus, o nome de Cristo. E o reino de Deus que seja honrado. O propósito da vida é cumprir uma missão. Ser salvo, é interessante isso daqui, eu vou até ler, é a citação de um pregador norte-americano chamado Billy Sunday. Ele costumava pregar e dizer o seguinte, olha que interessante. A melhor coisa que podia acontecer a alguém era assistir a um dos seus avivamentos, aceitar Jesus, ser salvo, então sair, olha que interessante que ele coloca, sair, ser atropelado por um caminhão gigantesco e assegurar sua salvação. Então ele dizia o seguinte, que a melhor coisa que podia acontecer para a pessoa era assistir o culto dele, um avivamento, uma palestra que ele fez, aceitar a Cristo, ser salvo, morrer e assegurar a salvação. Mas esse não é o plano de Deus para mim e para você.
Por isso que nós estamos aqui. Porque se fosse esse o plano de Deus para nós, nós não estaríamos aqui. O plano de Deus é que, depois de aceitar a Cristo, nós tenhamos também a missão de propagar esse Cristo para outras pessoas. É por isso que nós estamos aqui. É para falar para os outros o real motivo de sermos felizes, de sermos esperançosos diante da tribulação. Então, propagarmos para o mundo a nossa verdadeira fé. Por que é que estamos aqui? Então, aqui, olha, ele diz: podemos optar por uma vida apacível, buscar a vida boa, mas a melhor vida é quando usamos nossas forças para cumprir uma missão. A vida está cheia de significado quando temos uma missão. Quando eu sei para que eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, a minha vida passa a ter um sentido diferente, passa a ter um significado diferente. Quando eu começo a compreender qual é o meu papel no meio em que eu estou vivendo. O meu papel não é só viver, conquistar as coisas e morrer e acabou. Não, o meu papel é muito maior. Eu tenho algo maior para passar para os outros. Então, quando nós compreendemos isso, a vida se torna com um objetivo diferente. A missão se relaciona com suas inquietações. O que mais lhe incomoda? É interessante. Nós vamos perceber o que nos incomoda, que nos leva a fazer a missão. A Jesus lhe incomodava a perdição humana e ele veio para isso. Então, Jesus, ele incomodou o pecado, a questão da queda do homem. O pecado incomodou tanto a Cristo que ele veio para isso, para libertar o homem do pecado, para dar a graça salvadora, a oportunidade de uma vida eterna para aquele que crê nele. A Noé lhe incomodava a depravação em seus dias e ele construiu uma arca. Então Noé anunciou, como nós estamos anunciando. Nós estamos dizendo, Jesus vai voltar. Noé anunciou 120 anos. Deus teve paciência com aquele povo e está tendo paciência com o povo hoje. Nós estamos anunciando. Então a Noé incomodou a depravação daquele povo e ele fez uma arca, né? A Moisés lhe incomodava a opressão de seu povo e ele foi designado para libertar o povo. A José lhe incomodava a fome da terra, né? E ele também auxiliou o povo de Israel naquela época de grande fome que teve. A Martin Luther King lhe incomodava a opressão dos afro-americanos. Então, ele também teve essa missão, né, de falar da igualdade, do amor ao próximo. A Johnny lhe incomodava as pessoas que passavam todos os dias por sua caixa. O Johnny, o menino lá, né? E a mim e a você, o que nos incomoda, né? Podemos perceber que sempre vai ter algo que vai nos incomodar e que vai nos levar a falar de Cristo, a falar da verdade bíblica para outras pessoas. A missão começa onde você está, para nós refletirmos. A missão está sempre ao redor de você. Então, basta a gente conversar, tem vizinhos, parentes, amigos, colegas de trabalho. Sempre vai ter alguém para quem a gente possa levar. A missão dá sentido à sua vida. Se a Maria Rosa nunca tivesse falado para mim a verdade bíblica, eu não sei se eu estava mais na igreja, onde é que eu estava. Porque eu estava desanimada. Eu não queria mais saber de igreja, porque só falava de prosperidade, só falava de prosperidade, riqueza, riqueza. Eu falava, eu cansei disso, eu quero ouvir falar de salvação. Eu quero ouvir falar de volta de Jesus. Eu quero ouvir falar de coisas que vai acalmar a alma, o espírito, vai acalmar o interior, as angústias interiores. Eu não queria ouvir falar de bens materiais. E só se pregava hoje em dia, só se prega bens materiais. Não se fala de salvação, não se fala de volta de Jesus, não se fala de esperança por aí afora. Então, a missão está ao nosso redor. Se não tivesse vindo para mim essa oportunidade de ter conhecido a verdade bíblica, eu não sei se eu estaria mais na casa de Deus, na igreja onde eu estaria.
mas graças a Deus eu fui alcançada e nós podemos alcançar outros também. A missão lhe dá sentido à vida. Sobre todos os que crê, Deus colocou a responsabilidade de fundar igrejas. Esse fundar igrejas significa levar outras pessoas a conhecer o Evangelho. Então aqui, a partir do momento que aceitamos e fomos batizados, temos a mesma missão que o Johnny, né? Levar pessoas, levar a outros. Aqui nós vamos depois nos reunir em oração com esse sentido, para participarmos, para que outros também possam conhecer a Cristo. Já finalizando, cumprindo a profecia e abreviando a vinda de Jesus. Apocalipse 14, 6 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então aqui que nós possamos ser esse mensageiro, né? Esse mensageiro enquanto ainda há tempo, enquanto a porta da graça ainda está aberta, enquanto as pessoas ainda estão sedentas desse amor de Deus, dessa palavra de Deus, que nós possamos ser esse mensageiro. Ali eu até coloquei o símbolo que eu vi interessante, até via, né, nós temos os meios de comunicação, hoje nós temos a internet, hoje nós temos a TV, hoje a Igreja Adventista está em 209 dos 232, se não me engano, países que existem no mundo. Quer dizer, falta pouco. Falta poucos países para conhecer o Evangelho. Há países onde a entrada do Evangelho é proibida. Há países onde as pessoas morrem por falar de Jesus Cristo. Hoje nós temos essa liberdade no Brasil. Ainda temos essa liberdade de poder falarmos do amor de Deus, de poder falarmos de Jesus Cristo. Mas por que muitos não querem saber? Porque a cristandade por aí afora decepcionou tanto, tem sido causa até de vergonha, por pregar e por ensinar e por fazer coisas que não deveria ser e que acabam envergonhando o nome do Evangelho. Por isso que muitos descreem, mas cabe a mim e a você, que estamos aqui, que conhecemos, levar essa verdade, para que outros possam também ter essa mesma esperança. Então aqui os meios de comunicação e de todas as formas que nós pudermos, que possamos também ser esse veículo, esse mensageiro, contribuidores com Jesus Cristo, para que o mundo possa, para que possamos assim abreviar a volta de Jesus, que nós possamos contribuir com Ele. E eu vou encerrar com esse hino, em seguida nós vamos orar pelas missões no mundo.